Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E aqui eu vou estar orando para a glória do Senhor nosso Deus, pedindo ao Senhor que Ele renove as nossas forças, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe, pedindo ao Senhor que a mão dEle esteja ao nosso favor. Eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que abre o nosso entendimento e que por isso, antes, eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, é na Tua presença, Senhor Jesus, que neste momento eu te apresento a todos que estão ouvindo, meu Pai, esta Tua, ó meu Deus, oração, esta live, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos cobre com Teu sangue, repreende todo mal, Senhor Jesus. Ó Pai querido e eterno, eu te peço que a Tua bênção, ela seja ao favor do Brasil, ao favor das nossas vidas, porque Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Poderoso Deus e eterno Pai, eu te peço, abençoe a todos nós, Senhor, nos cobre com Teu sangue, repreende todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, seja conosco, abençoe o Brasil, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma palavra que eu vou trazer de reflexão para os nossos corações é que as nossas obras, o nosso comportamento, o que está em nosso interior, sempre se há uma resposta do Senhor, sempre se há uma explicação do Senhor do que podemos ali estar recebendo pelas nossas atitudes. E por isso mesmo eu vou falar para vocês aqui no livro de Provérbios, o capítulo 10 e o capítulo 11, é o texto que eu escolhi para explicar o que colhemos com certas atitudes que nós temos. E isso não é por causa que alguém, vamos dizer, receba mais, receba melhor do que nós, porque recebe sim. Faço um parêntese, se a pessoa ela agir de forma melhor. Agora, se a pessoa ela age de uma maneira a qual desagrada a Deus, sempre eu costumo dizer em todas as minhas pregações que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas eu quero dizer que as nossas ações vão nos dar colheitas. E eu vou mostrar aqui alguns versículos do capítulo 10 de Provérbios e o versículo 11. O 10, o versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é tristeza de sua mãe. Aí vem a pergunta aos filhos. Você que é filho, tem trazido alegria para os seus pais? Você que é filha, tem trazido alegria para os seus pais ou tem trazido tristeza? Porque aqui diz que o filho que é sábio
A filha que é sábia, eles trazem alegria para os pais. Mas o filho louco, aqui não quer dizer um filho louco de jogar pedra. Aqui quer dizer um filho que faz coisas devassas. A Bíblia diz que Esaú, ele buscou mulheres cananitas para casar e com isso trouxe grande tristeza aos pais. Então é como eu estou dizendo, as nossas ações, ela tem uma recíproca, ela tem uma semeadura, as quais nós estamos vendo na Bíblia agora, só em alguns versículos do texto que eu falei aqui, Provérbios 10 e Provérbios 11. O versículo 3 diz assim: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Ou seja, o que seria a alma do justo? Seria aquele que no seu interior e nas suas ações, ele faz a coisa certa. Ele procura se alinhar à vontade de Deus. Ele procura estar na presença de Deus. Então, este aqui diz que o Senhor não deixa ter fome. Davi disse assim certa feita: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Então, hoje nós vemos muitas pessoas, vamos dizer, pedindo ajuda, pedindo nos grupos, em todo lugar, dizendo que não tem o que comer. Mas acontece que o texto bíblico diz que a alma do justo, o Senhor não deixa ter fome. O que implica dizer que é mais do que comida, mas sim também o desejo do coração do justo. Ele é cumprido, abençoado por Deus, mas o desejo do ímpio não. É o que diz o texto. Outra coisa, que é só praticar e tem um resultado da ação. Aqui diz, versículo 6, bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a boca dos ímpios. Então, se quiser ter a bênção de Deus, procure ser uma pessoa que faz coisa certa. Isso é o que significa a palavra justo. Agora, o que abre a boca com violência, que é agressivo, que é agressiva, que é uma pessoa má, porque quer ser assim ou porque diz que a forma de ser é assim, pode ter certeza que vai, como diz, escolher de acordo com o que abre a boca. A Bíblia diz que quem muito abre a boca traz para si perturbação. Ou seja, quem vai em outros lugares para brigar, para fofocar, para falar coisas indevidas, para fazer, vamos dizer, tirar a paz das pessoas, nos lares das pessoas, pessoa briguenta, pessoa assim que faz barraco, pessoa que fala palavrão, pois pode ter certeza que a Bíblia diz que quem abre a boca só traz perturbação para si mesmo, quem abre nesse aspecto. Está escrito. Aqui diz outro versículo. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O que significa isso? Significa que uma pessoa que faz boas atitudes aos olhos do Senhor nosso Deus, então essa pessoa, como diz, é lembrada pelo próprio Deus, é lembrada por muitas pessoas, ou seja, não é uma pessoa facilmente esquecida. Quando deu exemplo de fé, quando deu exemplo de perseverança, quando deu exemplo de estar na presença do Senhor. Agora, quando é uma pessoa que toda a vida fez o mal,
que entregou-se ao inimigo, a Satanás. Então aqui diz que a memória dessa pessoa, ou seja, o histórico de vida, o legado que essa pessoa deixou em vida, é visto como algo, vamos dizer, irrelevante, porque a Bíblia diz até um outro termo mais pesado. Então eu estou falando das nossas ações, as consequências que produzem pela Bíblia Sagrada. E eu só estou citando em Provérbios 10 e Provérbios 11. Aqui fala, versículo 8, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado, ou seja, o sábio de coração. Quando é que uma pessoa é sábia de coração? Quando ela aceita um conselho que vem do Senhor, quando ela para refletir, quando ela é uma pessoa ponderada, quando ela é uma pessoa equilibrada, quando ela é uma pessoa que busca a orientação do Senhor, quando ela é uma pessoa que procura, vamos dizer, pedir a direção do Senhor, então esta pessoa, ela é considerada uma pessoa sábia de coração, conhece o seu lugar, tem um juízo, como diz, o juízo consciente das coisas certas, do que deve fazer. Isso foi dito a José quando ele estava para sair da prisão. Quando ele saiu da prisão, melhor dizendo, diante de Faraó, quando ele interpretou o sonho de Faraó, Faraó disse a ele, não há ninguém no reino tão sábio e tão ajuizado como tu. Quer dizer, o que é a pessoa ajuizada? Conhece seu lugar, sabe o que é para si. Os passos dessa pessoa não são impulsivos, não são ambiciosos, não são para ter, vamos dizer, para ter vantagem em cima da dor dos outros ou do infortúnio dos outros. Não, essa pessoa é uma pessoa madura, ajuizada. Aí aqui diz, o sábio de coração aceita os mandamentos, ou seja, a palavra do Senhor, porque sabe quem é o Criador, tem noção. Então sabe o que é viável, o que não é viável, é uma pessoa sábia. Mas o louco paurador, ou seja, o tagarelo que fala demais, aquele que é muito amostrado ou amostrada, aquele que, vamos dizer, busca outros meios, despreza a palavra de Deus, busca filosofia, seus próprios pensamentos, suas próprias ações, seus próprios atos, esse, a Bíblia diz que será transtornado. Ou seja, o que é transtornado? Envergonhado. O que é transtornado? Que entra em confusão mental, que entra em vexame. Então não é ninguém profetizando aqui, é o que está escrito. E o que está escrito eu não posso revidar. Outra coisa que está aqui em Provérbios 10, versículo 9. O que anda na sinceridade, ele anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ou seja, a pessoa sincera, às vezes a pessoa confunde, pessoa sincera como diz, como se fosse uma pessoa que nunca erra. Às vezes tem pessoas sinceras que erram. Tem pessoas sinceras que erram porque todos estão propensos a errar. Mas é sincero porque reconhece o erro, porque diz que não quer mais, porque quer estar na presença de Deus, porque quer se esforçar. Isso aconteceu com Zaqueu, aquele que era cobrador de impostos. Isso aconteceu com o fariseu publicano. O fariseu, ele assim se esnobava pelo que ele fazia diante dos olhos do Senhor. Já o publicano ali não tinha nem coragem de olhar para o altar do Senhor, mas quando olhou, a Bíblia diz que ele disse assim, tem misericórdia de mim que sou pecador, e ele foi justificado para casa. Mas por que o pecador foi justificado para casa? Porque ele foi sincero.
Porque uma coisa melhor na vida, uma virtude que está em escassez hoje é a sinceridade, porque a dissimulação está em todo lugar, porque o faz de conta está em todo lugar, porque o sorriso mecânico está em todo lugar, porque, vamos dizer assim, existem pessoas sinceras, mas quando a pessoa é sincera, aí outros se incomodam por causa da sinceridade. E no caso, esta minha sinceridade, e a palavra que eu estou falando aqui é bíblica. Então o Senhor está dizendo, quem anda na sinceridade anda seguro. Por que anda seguro? Porque sinceridade significa que é verdadeiro, que é autêntico. Às vezes não fala muito, às vezes não fala bonito, às vezes não fala de uma maneira que agrada as pessoas, mas também não é motivo para falar, para ferir ninguém. Agora, se a Bíblia mostra qual é o pecado, se a Bíblia mostra o que deve fazer, o sincero ele fala. O sincero ele fala para um amigo, para quando vê que o amigo está indo no buraco, ele vai e fala para o amigo e não diz assim, eu sou teu amigo, faz aí não. Ele diz, olha, saia desse caminho, senão você vai para o buraco. Então o sincero, ele é assim, ele é autêntico. Ele pode ser um pouco duro ou ríspido com as palavras, mas observe que por trás dessas palavras, veja-se uma razão de advertência para o seu próprio bem, caso você receba uma palavra assim. Então, o que anda na sinceridade, Provérbios 10:9, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Está escrito. Outro versículo que eu quero escolher aqui. Versículo 10. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. O que é o que acena com os olhos? Vocês já viram aqueles tipos de pessoas que piscam os olhos, que assim parece que pisca os olhos no sentido de maldade, quando é para o lado da maldade, quando é para o lado para seduzir alguém, quando é para esses tipos de coisa. Aqui diz que esse terá dores, ou seja, terá sofrimentos. Porque, digamos, dá uma piscada para uma mulher casada, o marido da mulher casada vê, e ali vai ter dores, porque o marido da mulher casada vai querer revidar. Só um exemplo. E o tolo de lábios será transtornado, ou seja, aquele que fala e não sabe nem o que está falando. Aquele que fala e fala contra o Criador, e fala contra a palavra do Criador, e diz que não tem nada a ver, e que nós estamos no século 20, e que cada um usa o livre-arbítrio, e que cada um faz o que quer, faça o que quiser da sua vida. Agora a Bíblia diz que se encontrasse aos olhos do Senhor na condição de tolo, será transtornado. Pronto, só isso que a Bíblia está dizendo aqui, só em Provérbios 10. Aqui diz mais, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Às vezes não é fácil as pessoas perdoarem, mas acontece que se transforma em ódio aquilo que eu não perdoei, então eu estou na mesma balança do transgressor, porque o ódio faz a pessoa cometer desatino. O ódio excita contendas de fato. O ódio, a pessoa quando abre a boca cheia de ódio, mesmo que é com uma mágoa, mesmo que não tem nada a ver com a outra pessoa, mesmo que seja só para desabafar, mas traz contenda, porque tem pessoas que entendem diferente. Aí outro vai se levantar, aí outra vai julgar você, vai falar, porque só traz contenda. Mas o amor cobre as transgressões. Como assim? Às vezes a pessoa, ninguém é perfeito, mas se procura entender o próximo e pedir o amor do Espírito Santo, então assim é perdoado de muitas coisas. Aqui fala mais, vou pular aqui, versículo 13. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara
é para as costas do falto de entendimento. Então, o que quer dizer isso aqui? Ou seja, nos lábios do sábio, aquele que é sábio, quando ele fala, então a gente observa a sabedoria. A gente passa a entender uma coisa que a gente nunca viu daquela forma. A pessoa sábia, a pessoa que ouve, diz assim: poxa vida, eu nunca ouvi desse jeito que ele ou ela está falando. É um dom do Senhor Deus, sabedoria. E quem quer, a Bíblia diz, Tiago 1, peça deliberadamente que o Senhor tem para dar. Então, nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Ou seja, quando a gente tem que aprender muita coisa e a gente não procura aprender com a humildade, pode ter certeza que a vara da vida, que são as decepções, as pedradas, os desenganos, as frustrações, são terríveis quando batem nos nossos lombos, até que venhamos aprender o que é certo. Aqui fala mais, e eu vou pular aqui, versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Então vamos prestar bem atenção que sai da nossa boca. Porque aqui diz que o que encobre o ódio, ou seja, é uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que faz de conta que é sua amiga, é uma pessoa que faz de conta que superou as dores. É uma pessoa que faz de conta que está limpo de coração. Na verdade, o dissimulador, ele é como um ator. Ele sabe se apresentar sorrindo, ele sabe se apresentar bem, mas acontece que se ele faz pior, que é difamar, ele é visto aqui como um insensato, ou seja, como um tolo. O Senhor considera todo aquele que vai falar mal do seu próximo como tolo. Aqui diz mais a palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Se você acha que uma coisa é bênção na sua vida, mas se esta coisa que vem e que você acha que é bênção na sua vida tem lhe trazido muitos sofrimentos e que você entende que não são provações do Senhor, e sim sofrimentos, então duvide se seja uma bênção de Deus mesmo. Por exemplo, uma moça está para casar, conhece um rapaz e, digamos, tem um relacionamento de noivado. Chega o noivado, mas digamos que esse rapaz é muito ciumento, esse rapaz bate nessa moça. Esse rapaz, ele é dominador, esse rapaz, ele quer, vamos dizer, ele quer certas coisas que a moça não quer, ele quer tudo do jeito dele, então começa a duvidar se é para você, porque a bênção do Senhor enriquece. O que quer dizer enriquecer? Além de alegrar, encaixa, dá certo, é bênção, traz paz, tudo se encaixa, abre todas as portas. A gente percebe a aprovação de Deus no negócio, mas não acrescenta dores não, ou seja, não acrescenta sofrimento, nem embaraço. Porque eu casei, disseram que era de Deus, e aqui eu estou no sofrimento, e aqui esse homem toda a vida foi assim, e tarará. E se você sabia dos defeitos antes de casar, então a culpa é sua. Aí agora não tem que pensar que era ou que não era não, agora tem que pensar em orar ao Senhor para o Senhor consertar as coisas, porque o Senhor tudo pode fazer. A Bíblia diz, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa.
Então é assim. Então quando uma coisa, você entende que é uma bênção, mas está havendo uma luta travada muito forte, e você já orou e já jejuou, e a coisa não dá certo, e a coisa dá errado, e a coisa só dá errado, só dá errado, só dá errado, para um pouco. Pare um pouco, porque não pode ser bem o que você pensava que era para você. Tome isso como sinal. Aqui diz, versículo 23, um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Para um homem inteligente, o divertimento é ser sábio. Sabe que tem gente que ama se divertir e tem outros que amam a vida? Ah, mas o que ama se divertir não ama a vida, não? Depende. Porque se é um divertimento para esse ou para essa, praticar o mal, então esse ou essa não ama a vida. Porque não está percebendo que o mal que está praticando vai voltar para ele ou para ela mesmo de uma forma, de uma semeadura que às vezes nem imagina como vai ser. Então, aquele que desfruta a vida, a Bíblia diz, se quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal, não age enganosamente, viva o bem, busque a paz, siga. Esses são os requisitos para aquele ou aquela que ama a vida. Está lá no livro de 1 a 2 Pedro. Então, não é porque está se divertindo com o mal que está desfrutando a vida. Não, é simplesmente uma forma ludibriosa de Satanás, que ele se aproveita disso, de a pessoa cavar a cova para si mesmo. É assim. Então, divertimento para o tolo, porque não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem a gravidade de certas coisas que faz, é praticar a iniquidade. Mas para o homem inteligente, o divertimento é ser sábio, é buscar aprender, é buscar coisas produtivas na vida, conquistar sonhos, conquistar, vamos dizer, coisas boas, é lutar, é se empenhar enquanto tem vida, fazer o bem ao próximo. Isso é uma maneira saudável, boa, de desfrutar a vida. E não é uma maneira assim. A vida com Cristo, ela não é apenas uma vida sacrificial. Ela é uma vida sacrificial no sentido de nós, de bom grado, termos que abrir mão dos pecados. Mas o Senhor, Ele nos dá, sim, a paz, Ele nos dá a felicidade, Ele dá a prosperidade para quem Ele quer dar, Ele abre portas, Ele cura, Ele opera a providência. O Senhor nosso Deus tudo pode fazer. Então não pense que uma vida com Deus é tediosa. Se para você é tediosa é porque você não entendeu ainda. Precisa entender e buscar. É um caminho que convém buscar para entender o que é uma vida com Deus. É buscar. Aqui diz versículo 24, o temor do ímpio virá sobre ele, mas os desejos do justo Deus o cumprirá. Então o temor do ímpio, ou seja, o ímpio, aquele que desagrada a Deus, aquele que desafia o Senhor, aquele que diz que a Bíblia é apenas mais um livro, aquele que repudia totalmente as coisas do Senhor, sempre tem um medo de alguma coisa. E o maior medo que assola muitos seres humanos é o medo da morte. Então, o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Está escrito. Ou seja, o desejo daquele que se empenha em fazer a coisa certa. Agora, é a coisa certa de acordo com a palavra de Deus. Então, esse que faz a coisa certa segundo a vontade de Deus, o desejo dele o Senhor cumprirá. Está escrito.
O que mais o Senhor fala conosco? Aqui diz, versículo 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Há muita gente hoje morrendo de todas as idades. Verdade. É porque algum cristão às vezes morre tão cedo? Por duas razões. Ou porque o Senhor não queria perder para Satanás, ou então só Deus sabe o que estava fazendo, mas não compete a mim dizer nada de ninguém. Só compete a mim ensinar o que o Senhor me der para falar e eu procurar viver, porque a salvação é individual. Então cada um veja essas coisas para assim estar alerta e não para estar presumindo o porquê. Porque às vezes presumimos coisas dos outros e rimos e falamos e escarnecemos coisas que nós mesmos fazemos. Esquecemos que estamos fazendo. Então o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus cumprirá. Não esqueça, está escrito. Faça a coisa certa e Deus vai cumprir. Faça a coisa certa e o Senhor realiza sonhos. Faça a coisa certa de acordo com a vontade de Deus e com o coração voluntário, que a bênção do Senhor você vai receber, porque o versículo aqui está dizendo, não é palavra de pregador, é palavra daquele que o Senhor usou dentre aqueles cheio do Espírito Santo para escrever aqui. A Bíblia fala mais, versículo 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Aí a gente olha e diz, poxa, a pessoa tinha tanto talento, mas nunca despertava para o bem, parece que era um imã, só para o mal. Aí de repente traz consequências para si, traz a morte. Tem dias o quê? São anos, vamos dizer, abreviados. Poderia viver mais, mas por causa da insensatez não vive, mas por causa de cometer um desatino não vive, mas por causa às vezes de uma impulsividade não vive, mas porque não busca Deus, prefere às vezes se suicidar do que buscar a presença do Senhor Deus. Tem pessoas que assim, o diabo fechamento, para buscar o Senhor Deus não busca, aí acha que a vida não tem mais jeito, vai se jogar, vai de um prédio não sei da onde. Aí os dias abreviados. Aqui fala, e sem se falar de pessoas que vão dormir e não acordam. Isso tem acontecido muito nos nossos tempos de hoje. Aqui diz, versículo 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então a esperança do justo, ou seja, a esperança do que faz a coisa certa, está no Senhor nosso Deus. Agora, a expectativa do ímpio, que é seus projetos, seus planos emancipando de Deus e às vezes em aliança com Satanás, perecerá. Tem pessoas que dizem assim, vou fazer pacto com Satanás porque eu quero ser famosa, rica. Aí faz, com a criatura, faz. Mas aí de repente os dias de vida, além de ser abreviado, perece. Porque a criatura, ela não quer fazer bem a ninguém não, a criatura ela não quer súditos. A criatura que é Satanás, ele quer simplesmente massacrar, vamos dizer, desfazer, denegrir a criação que o Senhor fez, que somos nós. Não é bem súditos que ele quer, é isso que ele quer fazer, denegrir, acabar com a vida da pessoa. Quais são as 3 funções de Satanás? Evangelho de João 10 fala, matar, roubar e destruir. 3 coisas. Aqui mais, vamos ver. E vamos falar
no capítulo 11 agora. Versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso aqui lembra de quê? Além das nossas atitudes, mas lembra de trabalho, de emprego. Pessoas que trabalham com peso de medidas. Está dizendo que a balança enganosa, eu ponho lá 1 quilo na coisa, mas só tem 800 gramas. Eu vou pesar na balança, a carne deu 3 quilos, mas eu sei que não tem nem 2 ali. Então, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Não, aqui tem 500 gramas, 500 gramas verdadeiramente. É 1 quilo verdadeiramente. É aqui 2 quilos, é isso mesmo. Essa é a verdade, não tem balança enganosa aqui não. Então, se a pessoa quiser ter um comércio justo, a começar, abra o coração para pedir a bênção de Deus e também para as pessoas que vai atender. Não faça acepção das pessoas que vão atender no seu comércio. Trate com humanidade a todos. E não tenha balança enganosa, se quiser prosperar no seu negócio. Aqui diz, versículo 3, a sinceridade dos sinceros o encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Ou seja, a sinceridade de quem é sincero sempre vai levar ele para um caminho dado por Deus. Sempre, esse sincero sempre terá, vamos dizer, um olhar favorável do Senhor. Alguma coisa o Senhor faz a favor deste que anda com sinceridade. Mas o perverso, o desleal, que é aquele que é infiel, o Senhor destrói. Está escrito. Não é ameaça, nem é discurso aqui de dizer, discurso de ódio. Não. Se entende que as palavras do Criador é discurso de ódio, então vai falar com o Criador. Eu estou lendo o que está escrito aqui, Provérbios 11, versículo 3. E nós sabemos que o mundo não está nada bem. E nós sabemos o que tem acontecido aí em todas as áreas da vida. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas de todas as idades têm perecido. E eu não estou brincando. E nem estou assombrando ninguém. E nem estou falando de mim mesmo. É o que a Bíblia diz. Aqui, versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Então, como eu disse a princípio, ser sincero não quer dizer não ter erro. A pessoa erra, todo mundo erra, numa determinada hora. Agora, tenho 2 escolhas: ou maquiar o meu erro, que a Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, Provérbios 28, 13. Ou eu tenho também um outro caminho, que é confessar e dizer, eu fiz, é verdade, foi assim, mas não quero mais essa vida não, e que venha sobre mim a sentença do próprio Deus. Aí está dizendo aqui que a sentença do próprio Deus é ele endireitar o caminho da pessoa. Mas o ímpio, pela sua impiedade, pelo seu mal, pelo seu escárnio, pela sua devassidão, pela sua ignorância, pelo seu desdém, pelo seu desrespeito para com Deus, sua palavra, cairá. É o que está escrito. Aqui versículo 8, o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Então o justo é libertado da angústia e o ímpio, ou seja, aquele que é invejoso, aquele que está achando bom, a pessoa sofrendo, aquele que diz, cadê teu Deus? Está onde? Tu não serve a ele, está ajoelhado, tu não serve a ele e tu não tem nem pão na tua casa, tu só tem alguma coisa para comer porque eu dei. Pois é, o justo é libertado da angústia, o ímpio vai e fica no seu lugar porque está se vangloriando
da dor do outro. Está escrito? Aqui diz, versículo 9, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, o que é que faz um hipócrita? Ele ludibria para ter benefícios com isso. Aí, quando ele não tem benefícios com isso, aí ele vai e fala coisas para detonar, para acabar com a pessoa, para entristecer a pessoa, para danificar o seu próximo. Está escrito aqui, Provérbios 11, 9. Agora diz, mas o justo, ou seja, o que busca pelo Senhor e faz a coisa certa, é libertado pelo conhecimento. Que conhecimento? Aquele que o Senhor Deus dá a ele. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito. Aqui diz, versículo 11, Provérbios 11, 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Ou seja, a bênção dos sinceros se exalta a cidade. Ou seja, uma pessoa que é próspera, que é sincera, que tem a bênção de Deus, todo mundo vê. É bênção para a cidade, é bênção para outras pessoas, é bênção para a vizinhança. Agora a boca do ímpio só traz a ruína para ele mesmo, vai ser derribado. Está escrito. Aqui diz mais, versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Ou seja, aquele que vive pragueando, aquele que vive fofocando, aquele que vive falando mal, aquele que vive desejando a maldição que o outro seja fulminado, porque por isso, por aquilo, pronto. Esse aqui já está revelando quem é. Aí se acha justo ou justa porque tem algum motivo para aquilo, mas se torna na mesma balança do outro que cometeu um mal, se foi vitimizado do mal, se está praguejando, se está irado, se está difamando por algum motivo, está sendo tão terrível quanto aquele que fez o mal. Agora o fiel de espírito, ou seja, o fiel de espírito aqui é de entendimento, inteligente, ele encobre o negócio, ou seja, certas coisas vê, fica calado, certas coisas vê, vai orar, certas coisas vê e vai nem que investigar, mas melhor investigar do que abrir a boca antecipadamente. Ele vai ali apresentar o Senhor. Vamos ver outro versículo, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Já viu que coisa complicada é, digamos, uma empresa sem um líder? Uma congregação, uma igreja sem um líder? A casa assim sem um líder? Então, não havendo a sabedoria na direção, ainda que também tenha líder, mas não tem sabedoria, o povo cai, ou seja, como diz, nós acabamos sofrendo por isso. Mas na multidão de conselheiros, ou seja, se eu vou ouvir conselhos bons, se eu vou analisar, se eu vou pedir a direção de Deus, então se há segurança no que eu vou fazer. Quando eu for fazer algo, aí vai ser algo assim com convicção, vai ser algo que eu não vou ter dúvida, vai ser algo que eu vou entender que vem da parte de Deus, vai ser algo que vai me trazer paz. Não faça nada se uma coisa não te dá paz. Não faça, pergunte a Deus primeiro, aconselhe-se com alguém que possa aconselhar você, não é toda pessoa. Aqui diz, versículo 15, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Ou seja, sofre aquele que fica por fiador do estranho. Ou seja, quantas pessoas, vou dar exemplo, devendo agiotas, um exemplo. Aí a situação financeira está difícil hoje, aí deve a bancos.
deve agiotas. Então ele fica ali como fiador do estranho, ou seja, e se o estranho se irrita com ele, e se o banco toma uma casa, toma uma coisa, como é que fica? Agora, o que aborrece é fiança, ou seja, o que não se envolve com essas coisas, estará mais seguro. Aqui diz mais, versículo 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Às vezes tem pessoas, um exemplo, que mora sozinho, que conquistou tudo sozinho, não teve família, mas pense que às vezes a pessoa é infeliz, a pessoa se aborrece com tudo, a pessoa está aborrecida com a vida, a pessoa está aborrecida porque está chovendo, a pessoa está aborrecida porque tem sol, a pessoa está aborrecida e está ali zangada com tudo. Por quê? Porque aqui diz que, como diz, o homem bom faz bem à sua própria alma, mas o cruel, o mal, ele só perturba ele mesmo, quem fica perturbado é ele. Vemos na Bíblia exemplo, sim, Acabe, Nabucodonosor. Vemos Manassés, só fez o mal, botou os filhos, era como diz, homicida, e ali trouxe perturbação para ele mesmo. Saul, vinha sobre ele da parte do Senhor um espírito maligno para o atormentar. Por quê? Porque ele era cruel, ele era desobediente. Então, quando a vida da pessoa não vai nada bem, é melhor a pessoa analisar a sua própria vida e ver se não está faltando Deus, se não está faltando uma correção de conduta, do que se afundar mais ainda na revolta, em vício, na carnalidade, na devassidão, porque aí vai perturbar a própria carne, não vai mudar nada. Aliás, vai mudar e piorar as coisas. Aqui diz mais. Versículo 20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os perfeitos em seus caminhos são o seu deleite. Ou seja, o perverso de coração às vezes a pessoa tem um conhecido, uma conhecida, sabe que quer o bem dela e não quer o bem de nada. Se possível, desejaria que morresse, desejaria ter o que a pessoa tem. É assim, tem gente que é perverso dentro do coração, está escrito. Mas os perfeitos, ou seja, que tem um coração bom, então o Senhor, como diz, para ele é um prazer. Pessoas que assim têm um coração puro. Aqui diz 22, como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. Oh, mas que versículo assim, pois é. Mas o Senhor está dizendo, como joia de ouro, ou seja, o que é a joia de ouro aqui? A razão. Em focinho de porca, o que é isso? A mulher que tem um comportamento devasso, a mulher que não tem sensatez, não tem sabedoria em nada, não tem Deus na vida, só faz o que quer, já casou e descasou não sei quantas vezes, pode ter beleza, pode ter riqueza, mas não tem, como diz, razão, sensatez, não é ajuizada. É por isso que aqui diz, joia de ouro em focinho de porca. Aqui diz mais, versículo 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Ou seja, o desejo de quem realmente é de Deus é só o bem. É só o bem, principalmente quem fez mal. Deus abençoe. É o que sai daquele que busca pelo Senhor. Mas a esperança dos ímpios é a ira. Não, um dia vai pagar, se eu não fuzilar, mas vai morrer. Mas vai matar e vai não sei o que, eu vou me vingar. Pronto, após tem
um motivo para isso, mas na balança é o mesmo peso. Porque não perdoou e prefere ver o outro na desgraça, no infortúnio, do que ver o bem para todos. Aqui fala mais. Vamos ler aqui outro versículo, 27. O que busca ser do bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Ou seja, se a pessoa tem um coração puro e está precisando de ajuda, está precisando de alguém que ajude, de uma ajuda, seja das autoridades competentes, seja uma ajuda de comida, seja uma porta de emprego, seja o que for, mas se desperta, se tem um coração puro para o bem, vai ter o favor do Senhor, ou seja, sempre vai ter alguém para ajudar, sempre vai ter alguém para, vamos dizer, favorecer a vida deste ou desta. Mas o que procura o mal também lhe sobrevirá. Ou seja, por exemplo, se cedo da manhã procura cachaça, aí vem a overdose. Se busca cedo na manhã procurar matar os outros, pode ter certeza que lá na frente vai encontrar um pior do que esse. Se procura cedo enganar, pode ter certeza que você vai encontrar outro que seja mestre no engano, para enganar você 10 vezes mais do que o que você enganou. Então quer dizer, as nossas ações elas têm consequências e essa tem semeadura, e é o próprio Deus que está dizendo quais são elas. Versículo 29, o que perturba a sua casa herdará o vento, o tolo será servo do sábio de coração. Ou seja, o que perturba a casa herdará o vento. Que é isso? Às vezes, uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, ou um irmão de sangue que mora ali na casa, ou que trabalha, digamos assim, é uma pessoa difícil, é uma pessoa que reclama, é uma pessoa que abre a boca, é uma pessoa que difama os outros, é uma pessoa que não crê em Deus, é uma pessoa que só fala o que não deve, é uma pessoa assim, ó, que sabe, é como se fosse um peso, aí só herda o vento, ou seja, só herda como diz, a rasteira que vai receber. É assim, a pessoa não dá paz no emprego, não dá paz em casa, não dá paz a ninguém. Aí o marido chega em casa, a casa está desarrumada, brinquedo tudo no chão, os filhos tudo sujo, a mulher mais suja ainda, porque ele estava conversando com a vizinha, estava conversando com não sei com quem. Aí vai e ainda chega até ele, mostra as contas para pagar, pronto, aí é vento. Aí ele vai acabar dizendo coisas que não queria dizer, ou então coisas assim que já vem com os problemas na rua, aí a mulher acaba entendendo outra coisa e aquela coisa que Satanás faz. O tolo será servo do sábio de coração. Uma coisa é importante saber, que pessoas que às vezes, como diz um líder, ele não fala muito, ele não é assim aquele que é o mais valente, mas é aquele que tem uma forte influência, vamos dizer assim, de mais ouvir do que falar. E aí é por isso que diz, o tolo, o que fala demais, o que se acha estrela, o que se acha o poderoso ou a poderosa, aí aquele que é sábio, que está perto dele ali, glória a Deus por ter aquele, aí vai, como diz, é influenciado por aquele que é de boca fechada. Porque às vezes as palavras não é tudo, tem hora certa para falar, tem hora certa para reclamar, tem hora certa para estar calado, tem hora certa para buscar a sensatez, tem hora certa para ficar sozinho, sozinha, tem hora certa
para buscar as coisas do Senhor, tem hora certa para tudo na vida. E eu tenho que saber separar as coisas. E aqui, os 2 versículos últimos que eu quero falar. Versículo 29, o que perturba a casa herdará o vento, já li. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Está desocupado ou desocupada em casa, por enquanto, desempregado, ou tem um tempo assim? Vai ganhar uma alma para o Senhor Jesus, contar o seu testemunho que Deus fez na sua vida. Use suas redes sociais, vai trazer um louvor, fazer uma oração. É muito melhor do que se fosse se juntar com outro para falar a vida dos outros, para falar porque aquele prosperou e você não, para falar porque aquele recebeu aquela e você não recebeu. Então vai ganhar almas para o Senhor Jesus de alguma maneira. E o final, 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ou seja, o que faz a coisa certa, ainda assim sofre. Imagina o ímpio e o pecador. Ah, não, mas Deus aí não escreveu certo, porque eu vejo gente que é rica, próspera, nem olha para ele, e está tão bem, está tão excelente, você que pensa. Riqueza material não é tudo. Às vezes está mais endividado ou endividada, perturbado de espírito, de família para baixo. Está uma coisa mais terrível do que tudo. E o justo tem mais paz do que o ímpio. Então aqui eu encerro esta reflexão hoje, que são consequências, ou seja, semeadura da nossa plantação, das nossas ações, conforme o que o Senhor Deus diz. Só aqui em Provérbios 10 e Provérbios 11, que eu falei só alguns versículos, não foram todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Se alguém deseja se voltar para o Senhor Jesus, escreva aí embaixo: eu aceito, eu desejo, eu quero me voltar para o Senhor Jesus, porque eu vou estar fazendo uma pequena oração neste momento. Alguém no nosso meio que queira, que deseja aceitar o Senhor Jesus, escreva no comentário abaixo: eu quero me voltar para o Senhor. E assim eu posso fazer uma oração por escrito ou em áudio aqui pela sua vida. Soberano Deus e amado Pai, na tua presença, Senhor Jesus, te agradeço por essa palavra, ela sendo expressada de uma maneira simples e ao mesmo tempo tão esclarecedora, meu Deus, que nos ajuda a entender porque muitas vezes estamos sofrendo e passando tantos dilemas na vida. Pai, abençoe a todos que aqui estão, te peço a tua bênção sobre todos, use a todos que estiverem fazendo suas lives. Meu Deus, desperta a tua igreja, o teu povo na face da terra, abençoa o Brasil, salva os nossos parentes e familiares, seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar abaixo no comentário escrito: quem desejar se reconciliar com o Senhor Jesus, deixe embaixo assim: eu quero, que eu vou mandar uma oração para você por escrito, e vou deixar escrito embaixo desse vídeo o nome do meu canal, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Peço a vocês que assistam os conteúdos, que curtam, compartilhem e se inscrevam. Somente, como diz, para manter o canal mesmo, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Amém e graças a Deus.